Os destaques desta edição. Apagão de 4 horas em Manaus e região metropolitana causa transtornos ao trânsito, ao comércio e deixa a cidade sem água. Rio Negro ganha status internacional de maior zona úmida do planeta no 8º Fórum Mundial da Água. Vigilância Sanitária emite nota técnica sobre vacinação contra o sarampo. Vereadores de oposição são afastados por 90 dias na Câmara de Coari. O 12º corte seguido, Banco Central baixa juros para 6,5% ao ano. Novo piso histórico. Novo boletim confirma mais de 1.000 casos de febre amarela no país, com 340 mortes. Habeas corpus preventivo. STF julga hoje pedido de Lula contra a prisão na segunda instância. Comandante do Exército diz que crime organizado é a maior ameaça à soberania nacional. Bombardeio perto de escola na Síria mata 16 crianças. Efeito Odebrecht. Acusado de corrupção, presidente do Peru renuncia ao cargo. 2 homens que transitavam em motocicleta pelas ruas da Compensa são baleados e um morre. Crime tem características de acerto de contas. É o Jornal da Manhã que está começando. Previsão do tempo. O Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais fala que é de 80% a probabilidade de chuva e que a temperatura máxima será de 32 graus. O Climatempo diz que é de 90% a probabilidade de chover 13 milímetros com temperatura máxima de 31 graus Celsius. 25 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, com 94% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. É quinta-feira, 22 de março. Chegamos aos 81 dias do ano e faltam 284 para terminar 2018. Dia de Santa Leia. Comemoramos o Dia Mundial da Água, instituído pela Unesco. O Rio Negro continua parado ou a leitura não foi atualizada. Continuava ontem 24 metros e 51 centímetros em relação ao nível do mar. Com um grande fluxo de passageiros em suas estações de embarque e desembarque, o aeroporto Eduardo Gomes opera sem restrições. Datas e fatos. Registros da história. 1935, o primeiro programa regular de televisão no mundo é transmitido através da antena do alto da torre da rádio de Berlim. 1943, Segunda Guerra Mundial, toda a população de Katyn na Bielorrússia é queimada viva por forças de ocupação alemãs. Em 2016, atentados terroristas em Bruxelas perpetrados pelo Estado Islâmico causam a morte de 34 pessoas. 5 horas e 51 minutos. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. O fornecimento de energia elétrica foi restabelecido no Amazonas após cerca de 4 horas de apagão que afetou o norte e nordeste do país nesta quarta-feira. A informação foi confirmada pela Eletrobras Amazonas Energia. Uma falha na subestação Xingu, no Pará, teria causado blackout. Conforme a Eletrobras Amazonas Energia, 100% do serviço foi normalizado por volta das 18 horas. 85% do fornecimento de energia elétrica em Manaus havia sido recomposto até às 16h48, segundo a concessionária. O operador nacional do sistema informou por meio de nota que uma perturbação no sistema interligado nacional, o SIM, causou desligamento em 14 estados brasileiros. O problema foi registrado às 15h48, 14h48, horário local. Municípios da região metropolitana de Manaus também foram afetados, como Manacapuru, Iranduba e Presidente Figueiredo. E isso causou grandes transtornos ao trânsito na cidade, Alberto Pellegrini. Foi isso aí, Paulo. Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, ouvinte do Jornal da Manhã, foi assim. E o Departamento de Jornalismo da Difusora ontem acompanhou, programa Giro de Notícias também, Paulo sempre informando a população. A Difusora ontem operava por seus equipamentos, não saiu do ar e ficou aí informando aí a questão do trânsito, na questão de toda a cidade aí que estava sem energia na tarde de ontem, Paulo, e o transtorno, como você bem colocou no trânsito, foi realmente muito grande, principalmente nas principais vias da cidade, como João Batista, como Constantino Neri e toda a área central da cidade aí. A equipe do Manaus Trans trabalhou muito, mas ainda assim nós tivemos muito transtorno no trânsito da cidade. Agentes de menos e muita perturbação no trânsito demais, né, Pellegrini? Pois é, Paulo, muita gente, muita perturbação no trânsito, já visto que nenhum semáforo na cidade estava funcionando, Paulo, e na área, principalmente onde passa o transporte coletivo, a situação foi bem complicada. Alberto Pellegrini, além de tudo isso, falta luz e falta água. Imediatamente a cidade também fica sem água.
principalmente a área da zona leste da cidade, Paulo, que sofreu muito dessa questão, a zona norte também, as duas maiores zonas da cidade, mas logo que foi restabelecido a energia, a água voltou às torneiras da cidade, em toda a cidade. A concessionária, né, de água não teve nem culpa, porque quando falta energia, falta também água. Há uma sinalização para a paralisação do transporte especial. Como é que está a situação, Peregrini? Pois é, Paulo, ainda está no impasse, né? O presidente do sindicato do transporte especial, William Enoch, está aí, né, em conversa, está tentando fazer com que não haja paralisação, mas tudo se encaminha para que haja essa paralisação, sim, marcada para o próximo dia 5 de abril. Serão aí 1.300 carros de grande porte que deverão parar no próximo dia 5, deixando o Distrito Industrial também, Paulo, parado, se vier também a acontecer essa paralisação do transporte especial. Alberto Peregrini, muita movimentação nos pronto-socorros nessa madrugada? Até que não, Paulo. Nós tivemos aí no pronto-socorro no SPA, melhor dizendo, Juventina Dias, 2 pessoas baleadas. No pronto-socorro Platão Araújo, nada que fugisse ao cotidiano. Nós estivemos agora há pouco no pronto-socorro Platão Araújo. Estamos chegando agora aqui no pronto-socorro João Lúcio. 2 homens em cima de uma motocicleta. De repente, o que aconteceu? Eles andavam pelas ruas da Compensa, Alberto Peregrini? Pois é, Paulo. Estavam andando pelas ruas da cidade, de repente pararam na Rua da Prosperidade e quando já iam sair de novo, Paulo, foram abordados por 2 homens que chegaram em um carro. Esses 2 homens atiraram nos 2 que já estavam em cima da moto. Um morreu na hora, o outro ficou ferido e levado ao pronto-socorro Juventina Dias. Esse foi o único fato da noite, não é, Peregrini? No que diz respeito à morte por violência, sim, Paulo. Até o presente momento foi esse único registro à sede do Instituto Médico Legal. Mais um assalto na linha 560, Peregrini, 9:30 da manhã, 9:30 da noite, 21h30. Ontem, nas proximidades ali da entrada do aeroporto, um ônibus foi assaltado. O bandido levou o celular da cobradora e toda a renda do coletivo. 560 de novo assaltado, Peregrini. Pois é, Paulo, é a linha que sofre mais com a onda de assaltos na cidade. Essa linha faz o percurso do centro até o bairro de Santa Etelvina. E quando chega ali no final da Torquato Tapajós, após a entrada da Cidade Nova, é que as coisas começam a vira o trecho, né? Um trecho muito perigoso, o trecho onde os assaltantes costumam agir sempre, ali da entrada do aeroporto em diante, passando ali pelo Novo Israel, até a chegada do bairro de Santa Etelvina, a situação é muito complicada. E a gente tem aqui noticiado, Paulo, praticamente aí 2, 3 vezes por semana, assalto nessa linha 560. Esse transporte coletivo da linha 560 trafegava no sentido centro da cidade e por volta das 9:30 da noite ele foi assaltado à altura da Avenida Santos Dumont, que é a estrada do aeroporto, Alberto Peregrini. Pois é, Paulo, e na situação aí dessa linha, como outras também, que fazem ali pela área da Nova Cidade, Cidade Nova, são linhas realmente muito afetadas, bairro de Santa Etelvina, bairro de Jorge Teixeira, bairro Tancredo Neves também, com grande incidência de assaltos ao coletivo. Daqui a pouco o Alberto Peregrini vai voltar para outras informações no Jornal da Manhã. Bom trabalho para você. Muito bem, Paulo, dizendo também que o tempo, Paulo, é muito nublado, está muito fechado o tempo, a visibilidade é prejudicada agora aqui nas proximidades do pronto-socorro João Lúcio, com ameaça de chuva para qualquer momento, já tem vento forte. É possível que chova daqui a pouco aqui nessa área, Paulo. Como dissemos ainda há pouco, o Climatempo está prevendo 13 milímetros de precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva, Alberto Peregrini. 5h57. A Prefeitura liberou na tarde de ontem 3 das 4 pistas da Avenida Djalma Batista em ambos os sentidos. Uma obra em uma rede de drenagem causa transtornos no trânsito do local há mais de 10 dias. A pista no sentido bairro Centro foi completamente liberada para o tráfego. Já no sentido centro-bairro, apenas uma faixa está disponível e a avenida segue bloqueada ao lado de uma rede de fast food. No trecho que ainda está interditado, o trabalho segue sem prazo de conclusão. A obra tem o intuito de criar um desvio na rede de drenagem que passa no local. Temos informações com José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. O prefeito Beto D'Angelo esteve nesta quarta-feira acompanhado do secretário de obras do município, Paulo Netti, na sede da Caixa Econômica em Manaus, onde assinou o contrato de convênio junto ao governo federal
para a implantação do Centro de Especialidades Odontológicas, o CEL, em Manacapuru. A implantação do centro irá ampliar e qualificar os serviços odontológicos no município, ofertando à população diversas especialidades, tais como endodontia, canal, prótese, cirurgia, estomatologia, diagnóstico do câncer de boca e biópsias em geral, odontopediatria, periodontia, atendimento para pacientes com necessidades especiais, dentre outros. O prefeito esteve também com o secretário Oswaldo Sade, da CEINFRA, onde entregou 7 projetos para apreciação e assim buscar a parceria do governo do estado para a realização de obras no município. Dentre os projetos apresentados estão reforma, ampliação e modernização do mercado municipal, reforma, ampliação e modernização da feira coberta, construção da ponte no Campinas do Norte, construção da ponte do bairro do Biribiri Correnteza, reforma e modernização do terminal pesqueiro e reforma das quadras do São Francisco e do Mutirão. Beto D'Angelo disse que a parceria com o governo do estado é muito importante para que se possa dar andamento nos projetos. Ressaltou ainda que até então o governo do Amazonino Mendes vem demonstrando total apoio para a realização dos investimentos necessários dentro do município. De Manacapuru, Zeg Deg, para o Jornal da Manhã. 6h05. A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado reuniu ontem com o sócio proprietário da empresa Aruanã Transportes, Flávio Cândido, e com o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros por Afretamento de Manaus, Aldo Oliveira, para ajustar a tabela tarifária do percurso entre o Careiro da Várzea e o Careiro Castanho, além de tratar sobre a paralisação do serviço para Lábrea e Humaitá. Após receber denúncia anônima que tratava sobre uma possível cobrança de tarifa acima do valor autorizado pela ASAM, o chefe do Departamento de Transporte da agência, Zé Monteiro, esteve no Careiro da Várzea para apurar os fatos. Ficou constatado que a empresa de transporte estava cobrando por um dos percursos o valor de R$ 27, quando deveria ser cobrado R$ 26,93, ou valor inferior. Portanto, ficou estabelecido no acordo entre a agência e o Cifetran que a tarifa a ser cobrada para essa linha a partir de hoje será de R$ 26,90. As interjeições ao longo do percurso serão calculadas pela ASAM e inclusas na tabela tarifária elaborada pela própria ASAM. 6h06 em Manaus. O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia prorrogou as inscrições para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica até o dia 2 de abril. Deste ano, as inscrições serão realizadas pelos próprios orientadores, pesquisadores do INPA, via internet. Cada orientador poderá inscrever no máximo 3 estudantes. Para celebrar os 9 anos do Palacete Provincial no formato de museus, a Secretaria de Estado de Cultura preparou uma programação especial que acontecerá de 25 a 31 de março, com entrada gratuita, contendo exibição de filmes, palestras, exposições e atrações musicais. A primeira caminhada empoderada mulher ocorrerá no próximo domingo a partir das 7 horas. Sob o tema Juntas Somos Mais, a caminhada integra as comemorações alusivas ao mês da mulher e tem o objetivo de sensibilizar a sociedade e reforçar as estratégias de combate e prevenção à violência contra o público feminino por meio da divulgação da Lei Maria da Penha e da Rede de Proteção à Mulher. O percurso tem início em frente ao Anfiteatro da Ponta Negra, contornando a rotatória da Avenida Coronel Teixeira com a Avenida do Turismo. Na concentração haverá o atendimento de uma equipe multidisciplinar composta por psicólogos, assistentes sociais e advogados. Na concentração também haverá show musical, DJs e aulas de dança. Segundo a secretária executiva de Políticas para Mulheres, Viviane Fernandes, a caminhada Empodera a Mulher é um marco na luta pelos direitos das mulheres. A hora em Manaus. 6h08. A Justiça do Amazonas condenou um shopping center em Manaus a pagar indenização por danos morais a uma cliente que ficou presa em um dos elevadores do edifício localizado no bairro da Chapada durante uma pane no equipamento. Ao fixar o valor da indenização em R$ 8.000 com correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, da decisão ainda cabe recurso. As informações foram divulgadas ontem pelo Tribunal de Justiça. Camelões realizaram uma manifestação na tarde de ontem em frente ao Shopping Felipe Dal, mais conhecido como Shopping T4, na zona norte da cidade.
para denunciar o abandono do local, além de reivindicar promessas feitas pela prefeitura e que, segundo a categoria, não foram cumpridas desde que o estabelecimento inaugurou há 3 meses. Uma das principais reclamações, segundo a comerciante Aurizete Mendes, é a falta de lojas âncoras e agências bancárias para chamar o público. Segundo ela, a queda nas vendas ultrapassou os 90% nos últimos 3 meses. Um grupo de professores realizou na manhã de ontem uma manifestação na frente da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, SEDUC, no bairro do Japim. Eles reivindicam reajuste salarial de 35%. Por meio de nota, a SEDUC afirmou que respeita o direito de manifestação de qualquer cidadão, mas alerta que as paralisações são ilegais e os servidores que estão cruzando os braços não têm amparo legal para tal. Além do reajuste, os professores querem o pagamento de vale alimentação e o repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, para a classe. 6:09. O governo federal, por meio do sistema de convênio Sicov, aprovou o projeto de construção da Feira Municipal de Pescado para o município de Maranhão. Tanto a criação do projeto quanto a intermediação para a liberação do recurso foram viabilizados pelo governo do estado por meio da Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, CIAMA. Orçado em 700 milhões e 800 mil reais, sendo 700 milhões do governo federal, com contrapartida de 800 mil reais. O projeto deverá beneficiar os cerca de 17.528 habitantes do município, que está localizado na região do Triângulo Jutaí, Solimões, Juruá e tem a maior produção de pirarucu do estado. O governador Amazonino Mendes vai entregar 415 títulos definitivos de terra no município de Boa Vista do Ramos nesta sexta-feira, dia 23 da manhã. O evento será na quadra poliesportiva Gabriele de Castro Almeida às 10 horas. A Fundação de Vigilância em Saúde, órgão da Secretaria de Estado de Saúde, Suzan, emitiu nota técnica nesta quarta-feira, reforçando a importância da vacinação contra o sarampo como medida de prevenção para o controle efetivo da doença. Entre as recomendações está a necessidade de imunização de crianças a partir de 6 meses que possam ter tido contato com pessoas com suspeita da doença e também de adultos acima de 50 anos. As 2 faixas etárias não são incluídas na vacinação de rotina recomendada pelo Ministério da Saúde. As vacinas estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde para o público em geral e nos centros de atenção integral à criança, a CAICs, apenas para o público infantil. De acordo com o secretário estadual de Saúde, Francisco Deodato, o Amazonas solicitou reforço no estoque da vacina ao Ministério da Saúde, que entre fevereiro e março já enviou mais de 186 mil doses ao estado. 6:11. Faltam enviar a documentação eletronicamente 121 órgãos do governo do estado, 47 órgãos da prefeitura de Manaus, 57 das prefeituras municipais, 49 câmaras municipais, 55 órgãos da administração direta e indireta do interior, além da Assembleia Legislativa do Amazonas, ao Tribunal de Justiça do Amazonas e Ministério Público do Amazonas. Os 332 órgãos que estão com prestação de contas pendentes têm até as 23h59 do próximo dia 31 de março para enviar o documento eletronicamente ao TCE. A Câmara Municipal de Quari afastou pelo prazo de 90 dias os vereadores Samuel Castro, do PSL, Ademoque Filho, do PSDC, e Everton Medeiros, do Democrata, enquanto é analisado o processo de cassação dos respectivos mandatos. De acordo com nota divulgada no site da Casa Legislativa, assinada pelo presidente da Câmara e primo do prefeito Adair Pinheiro, do PP, Cleiton Pinheiro, do PTB, houve denúncia de que o trio estaria oferecendo vantagens indevidas a funcionários públicos com o intuito de que estes informassem aos vereadores eventuais condutas ilegais ocorridas na atual administração, as quais seriam entregues ao promotor de justiça Wesley Machado para que este ajuizasse ações, objetivando o afastamento do prefeito de Quari, Adair Filho, de seu mandato. Os vereadores são acusados de crime de corrupção ativa, improbidade administrativa e quebra de decoro parlamentar. Acontece hoje às 15 horas em uma casa de eventos a filiação do presidente da Assembleia Legislativa, Davi Almeida, ao PSB. Segundo o presidente de honra do partido, o deputado Serafim Corrêa, estarão presentes, além das lideranças municipais e estaduais do PSB, o presidente nacional da sigla, Carlos Siqueira. A Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou o projeto que promove os planos de cargos, carreiras e remuneração dos servidores da UEA.
Confira na reportagem de Felipe Augusto. Foi aprovado o projeto que promove as alterações no plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores da Universidade do Estado do Amazonas, nesta quarta-feira, na Assembleia Legislativa. O projeto vai permitir que os professores que migraram da UTAM, Instituto de Tecnologia da Amazônia, para o UEA em 2001, quando a universidade foi criada, possam ser promovidos sob as mesmas regras dos professores da Universidade Estadual. A proposta foi aprovada com uma emenda do deputado estadual Josué Neto, que combina os critérios de antiguidade e qualificação para prestigiar quem tem mais tempo de carreira. A medida, segundo ele, atende o pedido dos professores da UEA. O atual texto ignora o tempo de serviço ou de antiguidade, fazendo com que o docente recomece do zero por estar ascendendo a nova classe. Então, nesse sentido, deputado Sidney Leite, a emenda do qual apresentamos juntamente com dois docentes que aqui representaram a maior parte, vem revogar parte final do parágrafo 1º do artigo 31, que diz que a promoção vertical sempre correrá para o nível inicial da classe correspondente à nova qualificação do professor, restando consolidada a injustiça apontada no que tange ao já exposto. A nossa emenda vem aí corrigir e manter o respeito aos docentes. A ALEAN ainda aprovou o projeto de lei que concede ticket de alimentação de R$350 para os servidores da universidade, e o executivo já poderá pagar o benefício em abril. Felipe Augusto para o Jornal da Manhã. 6h15. A Assembleia Legislativa aprovou ontem a proposta de emenda constitucional que fixa investimento mínimo de 3% das receitas correntes líquidas do orçamento estadual para o setor primário. A PEC aumenta de 0,8% para 3% o orçamento anual da CEPRO, ou seja, os recursos da pasta passam de aproximadamente 100 milhões para 300 milhões de reais por ano. Depois de aprovada, a PEC foi imediatamente promulgada, uma vez que ela não precisa ser enviada para o governo para ser sancionada. A mais extensa bacia de água negra do mundo e a segunda maior em volume de água, o Rio Negro entrou para a lista de zonas úmidas de importância internacional, conferido pela Convenção Ramsar durante o 8º Fórum Mundial da Água, que acontece em Brasília até amanhã. O status garante ao Amazonas prioridade no acesso à cooperação técnica internacional e apoio financeiro para promover a qualidade de vida das populações que habitam os 2.250 quilômetros de extensão do rio. O certificado da lista Ramsar foi entregue ao secretário de Estado do Meio Ambiente e presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, Marcelo Dutra, pela representante da Secretaria da Convenção Ramsar das Américas, Maria Rivera, e pelo secretário de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente, José Pedro de Oliveira Costa, no Espaço Brasil, uma das áreas de discussão do Fórum Mundial montado na parte externa do estádio Mané Garrincha. A Convenção Ramsar é um tratado intergovernamental criado no dia 2 de fevereiro de 1971 na cidade iraniana de Ramsar. Ela está fundamentada no reconhecimento pelos signatários da importância ecológica e do valor social, econômico, cultural, científico e recreativo das zonas úmidas. A convenção foi ratificada pelas 18 das nações participantes do evento e entrou em vigor em dezembro de 1975. Hoje são 169 as nações signatárias do tratado, incluindo o Brasil, que assinou o tratado em setembro de 1993. O Brasil, desde então, contribui para a lista com 13 zonas úmidas que coincidem com a Unidade de Conservação Brasileira. A secretária da Convenção Ramsar, Maria Rivera, destacou a importância do Rio Negro, que com o Ramsar passa a ser a maior área úmida de importância internacional do planeta, porque congrega em seus 12 milhões de hectares 17 unidades de conservação federais, estaduais e municipais e 8 terras indígenas. Com isso, o Brasil desbanca a Bolívia, que tinha até então o título de maior Ramsar do mundo, informou. Polícia. Alberto Pellegrini conta o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Então vamos começar com pronto-socorro. Pronto-socorro
João Lúcio, localizado na zona leste da cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma pessoa deu entrada, vítima de peçadadas pelo corpo. Veio da zona leste da cidade. Não se sabe precisar ainda o bairro. Um homem também deu entrada, vítima de cacetada na cabeça. Pauladas na cabeça. Tudo aconteceu no bairro Jorge Teixeira por volta de 22h30. Era noite de ontem. Facadas pelo corpo. Um homem com uma estocada e riscado a faca também deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Ele está internado e as primeiras informações dão conta de que ele não corre risco de morte. É que ele foi muito bem atendido pelos anjos da vida, os profissionais do pronto-socorro João Lúcio. Pronto socorro Platão Araújo, esse também localizado na área da zona leste da cidade. Um homem deu entrada, vítima de uma paulada na cabeça. As primeiras informações dão conta de que esse que levou a paulada não era boa pisca não, ele estava roubando na área da zona leste da cidade quando foi contido por populares e levou uma violenta cacetada na cabeça, mas parece que ele não vai partir dessa para pior, pelo menos por enquanto. Ele está fora de risco de morte, internado no pronto-socorro Platão Araújo. Todos que procuraram Platão Araújo foram muito bem atendidos pela equipe maravilhosa do pronto-socorro Platão Araújo, que apesar da grande demanda de pessoas que aparecem por lá todo dia, todos são muito bem atendidos. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A polícia prendeu a equipe da CEOP, da Secretaria de Segurança, Major Klinger, prendeu Maria Raimunda da Silva Moraes, de 58 anos, o filho dela, William Santos Moraes, de 30 anos, e o sobrinho dela, como é o nome do camarada aqui, rapaz? Tá aqui, é o Daniel Regis Moraes, de 23 anos. Os três foram presos. Uma família ordinária estava vendendo droga na área do bairro Novo Aleixo. Eles estavam aí também com material roubado, uma carta com uma letra que suspeitos estavam fazendo aí, dizendo com o nome das pessoas que estavam aí prontos para receber droga. Eles faziam o delivery da droga, né? Era só ligar que o bagulho chegava. Agora a dona Maria Raimunda, mais de 50 anos, boa de rezar, uma velha já vendendo droga lá na área do bairro Novo Aleixo. A polícia chegou junto e tirou de circulação a família ordinária lá do bairro Novo Aleixo. Jackson Lima Damasceno, 22 anos. Mateus Jorge de Oliveira, de 19, foram presos com moto roubada. Mais um homem também foi preso por porte ilegal de arma de fogo. Tudo aconteceu no bairro Alvorada. Foi uma grande ação da polícia. É bom dizer também, Paulo Guerra, os policiais prenderam um homem lá no Alvorada também, com uma pistola PT 380. Estavam aí prontos para cometer assaltos na cidade e foram contidos pela polícia. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção! Depois de 4 dias internado no pronto-socorro João Lúcio, um homem que foi baleado em um bar no bairro Jorge Teixeira no último sábado, morreu na madrugada de hoje no pronto-socorro João Lúcio. Ele tinha 25 anos e foi baleado na cabeça. O crime aconteceu no último sábado, numa confusão que teve muita bala lá na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Aqueles bares ali são verdadeiro perigo e um deles, mais uma pessoa morreu em briga de bar e dessa vez no Jorge Teixeira, na Avenida Itaúba. Madrugada de hoje,
Um homem foi baleado no bairro de São José e morreu no pronto-socorro ainda há pouco. Um homem de 20 anos, Paulo Guerra e ouvintes, foi baleado no bairro de São José, levado ao pronto-socorro. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu lá no bairro de São José. E atenção, morte no bairro da Compensa. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, 2 homens estavam subindo na moto, já iam dar uma volta de motocicleta na rua Prosperidade, no bairro da Compensa. Foi quando apareceu um carro com 2 homens misteriosos, já estavam lá com um revólver. Um deles saiu do carro e já saiu atirando. O que estava pilotando, o que estava pronto para pilotar a motocicleta, morreu na hora. O outro foi levado às pressas ao pronto-socorro, ao SPA Juventina Dias, e de lá foi transferido ao pronto-socorro 28 de agosto. A morte aconteceu no bairro da Compensa. A primeira linha de investigação já começa a ser investigada. Pode ter sido, o crime tem características de acerto de contas. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 62 exames de corpo de delito. Mas atenção, para quem está dirigindo nesse momento, atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na rotatória do produtor, aproximadamente 150 carros já estão enfileirados para sair em comboio à sede do governo do estado do Amazonas. Trata-se de professores da área da Zona Leste, que já estão também, vários ônibus também, Paulo Guerra, já estão se preparando para seguir em comboio para a sede do governo. Parei no local, conversei com um professor amigo meu, e ele me dizia que vem professor de outros municípios, de todas as zonas da cidade, e irão para a Avenida Brasil em comboio a partir de agora, Paulo. E daí aproximadamente umas 7h30 deverão chegar lá na Avenida Brasil, em frente à sede do governo, e o trânsito com certeza ficará caótico naquela área. Aproximadamente, segundo o professor me falou, mais de 10.000 professores chegarão ao local daqui a pouco. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. E vamos começar com a quina, concurso 4.635, que acumulou. A quadra saiu para 56 apostadores, cada um vai receber R$7.035,20. O terno teve 6.264 apostas ganhadoras, com premiação individual de R$94,57. As dezenas sorteadas foram 03, 12, 29, 46 e 47. 3, 12, 29 46 e 47. A Mega Sena também acumulou, e a estimativa de prêmio para o próximo concurso no dia 24 é de 25 milhões. A quina saiu para 45 apostas, cada uma leva R$32.255,05. A quadra teve 3.221 ganhadores, com premiação de R$643,75. Neste concurso 2024 da Mega Sena, as dezenas sorteadas foram estas: 16, 20, 23, 29, 35 e 47. E a Loto Fácil, concurso 1639, saiu para 6 apostadores, cada um vai receber R$822.782,50. Eles são de Goiânia, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, Torres, no Rio Grande do Sul, São Paulo e Itaiaçu, também em São Paulo. Com 14 acertos, foram 2.659 apostas ganhadoras, com prêmio de R$448,29. As dezenas sorteadas neste concurso da Loto Fácil 1639 foram estas: 01, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 19, 20 22 e 25. 6h31. Esportes.
A CBF e a organização do amistoso da seleção brasileira contra a Rússia haviam preparado uma homenagem a Pelé, mas ele não poderá comparecer a Moscou nesta sexta-feira. Há 60 anos, o rei do futebol fez sua estreia em Copas do Mundo justamente contra a União Soviética, que entre 1922 e 1991 abrangeu 15 repúblicas, entre elas a Rússia. De acordo com a assessoria de Pelé, em razão de dores no joelho, os médicos recomendaram repouso nos próximos dias. O ex-jogador tem sofrido com problemas de locomoção. Desde 2012, Pelé passou por cirurgias no fêmur, no menisco e na coluna. Ele compareceu de cadeira de rodas no sorteio dos grupos da próxima Copa em dezembro do ano passado. 6h32. As seleções sub-20 de Brasil e México realizam um jogo treino na Arena da Amazônia às 18h de hoje com portões fechados. Apenas a imprensa credenciada poderá acompanhar a partida, que servirá como preparação para o amistoso entre as equipes no domingo às 18h na própria arena. E vamos aos jogos de ontem. Campeonato Carioca, Vasco 2, Botafogo 3. Campeonato Mineiro. Tupi 0, Cruzeiro 1. Campeonato Paranaense. Cascavel 2, Curitiba 1. Campeonato Gaúcho. Internacional 2, Grêmio 0. Com esse resultado, o Internacional foi eliminado. Campeonato Paulista, Palmeiras 5, Novo Horizontino 0. Santos 0, Botafogo 0. Nos pênaltis, 3-1 para o Santos. Valendo vaga na final da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, Fluminense e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h do horário de Brasília, no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, em choque válido pelas semifinais. Por ter melhor campanha, o tricolor tem a vantagem do empate. Outros jogos desta quinta-feira, começando pelo Campeonato Mineiro, às 20h, Atlético Mineiro e América Mineiro. No Campeonato Paulista, às 20h, Corinthians e Bragantino. O principal índice de ações da Bolsa Brasileira fechou em alta ontem após o anúncio sobre o aumento dos juros nos Estados Unidos pelo Federal Reserve, Banco Central do país, e reforçou a visão de que o aumento de juros seguirá gradual. O Ibovespa subiu 0,97% a 84.976 pontos, com as ações da Petrobras e Vale entre os principais destaques de alta do dia. O dólar fechou em queda sobre o real ontem após o Federal Reserve e o Banco Central americano elevar a taxa de juros do país e sinalizar que deve repetir o mesmo movimento apenas mais 2 vezes no restante deste ano. A moeda norte-americana recuou 1,19%, vendida a R$3,26,84. A queda de energia afetou ontem à tarde cidades em 14 estados do norte e do nordeste. O governo afirma que o problema foi causado por falha em uma subestação do Xingu, no Pará. Apagão atingiu 93% dos municípios das regiões norte e nordeste. O Brasil teve no ano passado 59.103 vítimas assassinadas, uma a cada 9 minutos em média. É o que mostra um levantamento feito pelo G1 com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. O dado inédito contabiliza todos os homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais, seguidas de morte, que juntos compõem os chamados crimes violentos letais e intencionais. O Rio Grande do Norte é o estado que teve o maior índice de mortes violentas a cada 100 mil habitantes em 2017, 64. O Ceará é o estado que teve o maior crescimento de mortes, tanto em número absoluto, 1.677 mortes a mais em um ano, com um percentual de 48,5%. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem tramitação em regime de urgência para o projeto de lei de número 8.456/17, que acaba com a desoneração da folha de pagamento para a maioria dos setores hoje beneficiados. O requerimento foi aprovado por 342 votos a 46. Segundo o projeto, voltam a contribuir sobre a folha as empresas dos ramos de tecnologia da informação, teleatendimento, call center, hoteleiro, comércio varejista e alguns segmentos industriais como de vestuário, calçados e automóveis. Se a proposta for aprovada, as empresas voltarão a contribuir pela folha de pagamento com alíquota de 20% após 90 dias da publicação da futura lei. Entre os dias 1º de julho de 2017 e 20 de março deste ano, foram confirmados no país 1.098 casos de febre amarela, sendo que 340 resultaram em morte. O levantamento divulgado ontem pelo Ministério da Saúde foi feito com base em informações repassadas pelas secretarias estaduais de saúde. No período de monitoramento anterior, julho de 2016 e 20 de março de 2017, foram confirmados 632 casos com 201 mortes.
O Comitê de Política Monetária Copom do Banco Central anunciou ontem a redução da taxa básica de juros da economia brasileira de 6,75% para 6,5% ao ano. Foi o 12º corte consecutivo na Selic. A taxa de 6,5% ao ano é a menor desde a adoção do regime de metas para a inflação em 1999 e também de toda a série histórica do BC, iniciada em 1986. A decisão confirma a previsão da maior parte dos economistas do mercado colhida pelo próprio Banco Central na semana passada. Ela também afeta o rendimento das cadernetas de poupança. O Brasil teve no ano passado 59.103 vítimas assassinadas, uma a cada 9 minutos, como dissemos ainda há pouco. Os números integram um novo projeto do Monitor da Violência que permite acompanhar com mais rapidez os índices de violência e cobrar transparência dos governos. O que é destaque no mundo nesse início de manhã? O jornalista Leobardo Vasquez Atzin foi assassinado a tiros no estado de Veracruz, no leste do México, informou nesta quarta-feira a Comissão Estatal para a Atenção e a Proteção de Jornalistas. Estado mexicano de maior risco para o exercício do jornalismo, Veracruz tem forte presença do crime organizado. As equipes de resgate da Malásia buscam nesta quinta-feira 14 pessoas desaparecidas depois que um cargueiro afundou no litoral do sudeste do país, deixando pelo menos um morto. Pelo menos 18 pessoas morreram na Tailândia e outras 30 ficaram feridas depois que um ônibus caiu em um barranco no nordeste do país, informaram hoje fontes oficiais. O acidente ocorreu ontem à noite em uma estrada no distrito de Huangnankeu, na província de Nakhon Ratchasima, em uma curva, disse um porta-voz do Departamento de Prevenção de Desastres. O veículo tinha sido fretado por um grupo de turistas. Pelo menos 20 civis, incluindo 16 crianças, morreram em um bombardeio perto de uma escola na província síria de Idlib, amplamente dominada por extremistas, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos. O bombardeio atingiu crianças que saíam de uma escola do ensino fundamental. Não tinham mais do que 11 anos, afirmou a SDH, que não soube informar se o ataque aéreo foi realizado pelo regime de Damasco ou sua aliada Rússia. Idlib é a maior e mais populosa área da Síria, sob o controle de rebeldes que lutam contra o Bashar al-Assad, o qual, por sua vez, conta com apoio militar da Rússia, inclusive para bombardeio aéreo. 6:42 em Manaus. O presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, deixou nesta quarta-feira o Palácio do Governo de Lima após despedir-se de funcionários e trabalhadores, vários dos quais choraram depois da confirmação de sua renúncia. A decisão ocorre em um dia de extrema tensão política no Peru, devido à publicação de gravações envolvendo o presidente e vários de seus ministros que tentavam comprar votos de parlamentares para evitar a aprovação do pedido de impeachment de Kuczynski votado em dezembro. O mandatário, que acaba de renunciar, foi alvo de um processo de impeachment por ter feito negócios com Odebrecht enquanto era ministro da Economia. O primeiro vice-presidente do Peru, Martin Vizcarra, atual embaixador do seu país no Canadá, é esperado nas próximas horas em Lima para que assuma a presidência após a renúncia de Pedro Pablo Kuczynski. O Papa Francisco telefonou para a mãe da vereadora assassinada, Marielle Franco, segundo afirmou no Twitter a Fundação Alameda, liderada pelo amigo pessoal do pontífice Gustavo Vera. A fundação detalhou que em um primeiro momento a filha de Marielle escreveu uma afetuosa carta a Francisco, que chegou ao pontífice através do argentino Gustavo Vera, amigo do Papa desde que este era arcebispo de Buenos Aires. Posteriormente, o Papa tentou entrar em contato com Luiara Santos, filha de Marielle, mas finalmente falou com a mãe da vereadora através de uma ligação telefônica. O governo deve denunciar ou anunciar hoje um novo bloqueio de gastos do orçamento deste ano, segundo informaram integrantes da área econômica. Em fevereiro, 16,2 bilhões já foram cortados do orçamento de 2018. O ministro da Educação, Mendonça Filho, comunicou ao presidente Michel Temer nesta quarta-feira, durante reunião no Palácio do Planalto, que deixará o cargo em 5 de abril. O ministro é filiado ao DEM e vai disputar a eleição este ano. O prazo para deixar o cargo é 7 de abril. Mendonça Filho não sabe, contudo, qual cargo disputará, se deputado, senador ou governador de Pernambuco. Associações de juízes e membros do Ministério Público pediram a retirada da pauta do Supremo Tribunal Federal das ações que discutem a questão do auxílio moradia
garantia para magistrados e procuradores. O ministro Luiz Fux, relator das ações, autorizou a formação de uma mesa de diálogo para as negociações. As partes vão tentar fazer um acordo com a União e os estados para definir critérios para o pagamento do auxílio moradia antes de um julgamento sobre o assunto no Supremo Tribunal Federal. A sessão do Supremo Tribunal Federal desta quarta-feira foi suspensa 2 horas depois de iniciada devido a uma troca de acusações entre os ministros Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Barroso reagiu a uma fala de Gilmar Mendes que criticava decisões do STF, sobretudo a que proibiu as empresas de doarem para campanhas eleitorais. A corte discutia na sessão a proibição de doações ocultas. Em determinado momento, Gilmar Mendes fez referência à decisão de 2016, na qual a primeira turma revogou a prisão preventiva de 5 médicos e funcionários de uma clínica de aborto. O voto que conduziu a decisão foi de Barroso. Barroso se insurgiu contra o pronunciamento do colega. Dentre outras palavras, disse que Gilmar é uma mistura do mal com o atraso e pitada de psicopatia. Uma pessoa horrível e que envergonha o STF. 6h45 em Manaus. O Supremo julga hoje o pedido da defesa de Lula para evitar a prisão do ex-presidente em segunda instância. O habeas corpus preventivo foi pautado com urgência depois que o TRF4 marcou para segunda-feira o julgamento dos últimos recursos do tribunal, o que pode resultar na prisão de Lula. A sessão que vai julgar o habeas corpus preventivo para evitar que Lula seja preso está marcada para começar às 14 horas. No PT, o clima é de apreensão com o julgamento no Supremo Tribunal Federal. A expectativa do Partido dos Trabalhadores era que os ministros do Supremo colocassem em pauta uma das ações declaratórias da constitucionalidade que tratam da prisão após condenação em segunda instância. A percepção interna é que o julgamento de um caso genérico, mas com ampla repercussão, traria mais conforto para que os ministros decidissem pela mudança da interpretação atual de que a pena pode começar a ser executada após a segunda instância. Agora, a avaliação no PT é de que o resultado é incerto, justamente por se tratar de um caso específico. E o Tribunal Regional Federal da 4ª Região vai julgar a partir das 13h30 da próxima segunda-feira, dia 26, o recurso apresentado pela defesa de Lula contra a decisão que aumentou a pena do ex-presidente no caso do triplex do Guarujá. 6h47. O general Eduardo Vilas Boas, comandante do Exército, afirmou em entrevista ao programa do jornalista Roberto Dávila na Globo News que vê no crime organizado a maior ameaça à soberania nacional. Ele disse ainda que o tráfico de drogas está na base da violência no país e que a integração entre os estados é fundamental no combate ao crime. Vilas Boas está à frente do Exército desde 2015. Com a intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro e a utilização de homens das Forças Armadas na segurança do estado, o general passou a figurar com mais frequência no noticiário e a ocupar um espaço central no debate sobre criminalidade e violência. Na entrevista, ele foi questionado se o crime organizado era uma das grandes preocupações para o país. Acredito que vem daí a maior ameaça à soberania nacional, respondeu Vilas Boas. A questão do crime organizado e tendo a droga como pano de fundo, como base para o que está acontecendo, tanto do ponto de vista da deterioração de valores, uma verdadeira metástase silenciosa que está ocorrendo à nossa juventude, quanto como causador da violência. A Polícia Federal estima que aproximadamente 80% da violência urbana esteja ligada direta ou indiretamente à questão da droga, completou o general. Vilas Boas afirmou que o crime organizado hoje é transnacional, o que exige, segundo ele, uma abordagem ampla e sistêmica nas políticas de segurança. Os principais jornais do país estampam hoje em matérias de capa. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Confronto na Rocinha deixa policial militar e morador da favela mortos. Folha de São Paulo. Barroso diz que Gilmar tem pitadas de psicopatia e sessão do STF é suspensa. O Estado de São Paulo. Zuckerberg admite erro e diz que Facebook limitará o uso de dados. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Presidente do Peru renuncia antes de sofrer impeachment por elo com Odebrecht. Valor econômico. Banco Central reduz Selic para 6,5% e sinaliza novo corte em maio. Estado de Minas. Justiça Eleitoral caça mandato de prefeita e vice de Pirapora. O Recife, Jornal do Comércio. Sobretaxa no aço ainda não será aplicada ao Brasil, diz Temer. Fortaleza, Diário do Nordeste. Polícia Federal abre operação Código Reverso contra fraudes bancárias pela internet. Porto Alegre, 0 hora. Protestos e julgamento de recursos levam PT a rediscutir caravana de Lula. Brasil Econômico. Amazon supera Google e se torna a segunda empresa mais valiosa do mundo. As edições impressas locais. O Centenário, Jornal do Comércio.
Apagão afeta comércio e indústria. A crítica. Apagão norte nordeste, colapso no Linhão. Em tempo. Apagão sem energia e água em Manaus. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Felipe Augusto, José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. A operação de áudio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 5h45.